Oiê, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar o tutorial deste suplá lindo com esse detalhe em dourado que deixa a mesa super elegante e é muito fácil de combinar. Então já se inscreve no canal, ativa as notificações para ficar por dentro dos vídeos porque tem tutorial toda semana. Então, bora pro tutorial? Para os materiais, você vai utilizar fio barroco. Eu estou utilizando a cor natural no 6, agulha correspondente ao fio que você está utilizando, então eu estou utilizando a agulha 3,5. Se caso o seu ponto for um pouco apertado, eu aconselho aumentar a agulha para deixar essa peça bem linda. E para o acabamento, eu vou utilizar o fio Encanto da Círculo, esse aqui é o Encanto Slim, na cor 1013, que é a cor capim dourado. Ela é um pouquinho mais fina que o Encanto normal e ele dá um acabamento bem lindo. Se caso você quiser fazer com outro fio também, fique à vontade. Primeiro a gente vai utilizar o fio barroco. Então eu vou iniciar aqui com o meu anel mágico, que já tem vídeo aqui no perfil ensinando, e dentro do anel mágico eu vou subir 3 correntinhas, mas eu conto essa primeira aqui como uma correntinha, porque senão o meu ponto fica muito pequeno perante as correntinhas, então eu faço só 2. Depois que a gente subiu as correntinhas, elas vão contar como um ponto alto. E aqui dentro eu vou colocar mais 13 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então, nós vamos ter 14 ao total, porque eu vou contar as correntinhas como um ponto alto. Então, aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 pontos altos. E aqui eu vou fechar o meu anel. Venho para fechar a carreira aqui na minha terceira correntinha, então eu conto aquela primeira que eu fiz quando eu fecho o anel, e mais as 2 que eu subi, venho na terceira e faço um ponto baixíssimo. E aqui eu tenho a minha primeira carreira. Para a segunda carreira, nós vamos fazer a sequência de 2 aumentos em ponto alto para cada ponto de base. Então, se a gente tinha 14 pontos altos aqui na primeira carreira, na segunda carreira nós temos que ficar com um total de 28. Eu já ensinei a vocês como que eu subo as próximas carreiras e eu vou mostrar aqui de novo. Em vez de fazer 3 correntinhas aqui para subir, eu faço assim, ó. Eu vou para o próximo ponto, faço um ponto baixo e uma correntinha. E aí, depois eu venho e faço os outros 2 pontos aqui, ó, que aí fica bem fechadinho. E assim também fica a mesma altura e o mesmo desenho de um ponto alto. Então, aqui eu subi um ponto baixo e uma correntinha, agora eu vou colocar mais um ponto alto aqui dentro. Eu já expliquei também que eu vou fazendo isso daqui, ó, eu vou arrematando o fio do anel mágico aqui dentro por alguns pontos. Fiz um aumento e agora eu vou seguir fazendo a sequência inteira com um aumento para cada ponto de base. Aqui, então, eu já fiz 1, 2, 3 aumentos. Esse fio eu já deixo por aqui, não precisa mais arrematar, porque depois eu ainda vou ter que puxar ele para fechar bem o anel, e aí eu venho e colo. E assim eu vou seguindo por toda a carreira.
Agora, aqui, para fechar a segunda carreira, eu vou fechar com um ponto baixíssimo aqui na correntinha que eu fiz quando eu subi o ponto baixo aqui. E aqui eu fechei a segunda carreira. Percebam que eu coloquei o último aumento, no caso, aqui sobre as correntinhas. E aí fica bem fechadinho, ó, não dá nem para dizer onde a gente começou e onde a gente terminou. Agora, eu vou subir a terceira carreira. E aí, eu vou de novo, vou pro próximo ponto, faço um ponto baixo e uma correntinha que equivalem a um ponto alto. Agora, eu vou fazer assim, ó, uma correntinha e um ponto alto. Uma correntinha de intervalo e um ponto alto. Eu não pulo o ponto embaixo, eu faço uma correntinha e já faço um ponto alto do lado no ponto de base seguinte, ó. E assim eu vou seguir por toda a carreira. Chegando aqui no final da quarta carreira, eu faço a correntinha e eu faço o ponto alto aqui no ponto baixíssimo que a gente fechou a carreira anterior. Aí, faço novamente uma correntinha e fecho com um ponto baixíssimo na primeira correntinha que a gente fez logo depois do ponto baixo para subir a carreira. Agora, para a próxima carreira, nós vamos fazer a sequência de 2 pontos altos em cada espacinho desse que se formou aqui. Então, eu insiro dentro do espaço. Primeiro, eu vou fazer um ponto baixo, uma correntinha para fazer como se fosse o primeiro ponto alto. E agora, eu vou fazer novamente um ponto alto aqui dentro desse espaço. E eu vou fazer isso por toda a carreira. 2 pontos altos em cada espacinho desse que se formou aqui entre os pontos altos da carreira anterior. Não peguem na correntinha, peguem realmente aqui embaixo, dentro do espaço. Agora é só repetir a carreira toda. Aqui, para finalizar a quarta carreira, a gente vai fazer um ponto baixíssimo na correntinha que a gente subiu aqui. E a nossa quarta carreira está finalizada. Para a quinta carreira, nós vamos fazer assim. Eu vou para o próximo ponto, faço um ponto baixo e uma correntinha para significar um ponto alto, e mais uma correntinha para dar espaço. Agora, eu vou pular um ponto de base e vou no próximo ponto, faço um ponto alto. Uma correntinha de espaço, pulo uma de base, vou no próximo ponto, mais um ponto alto. E assim eu vou seguir até o final da carreira. Uma correntinha, pulo um ponto de base e faço um ponto alto no próximo ponto. Vai parecer que tá ficando meio apertado. No meu caso, como o meu ponto é um pouco mais larguinho, não tem problema, porque depois a gente vai botar bastante ponto aqui dentro e ele vai esticar. Se o seu ponto for apertado, eu aconselho colocar 2 correntinhas de intervalo aqui entre os pontos altos. Para finalizar a carreira aqui, eu faço a correntinha de intervalo, vou na correntinha que eu fiz um ponto baixo e uma correntinha, fecho com ponto baixíssimo. Ó, percebam que parece que ele vai emborcar. No meu caso, não tem problema, porque a gente vai botar mais pontos aqui dentro. Mas como eu falei, se o seu ponto for muito apertado, eu aconselho colocar 2 correntinhas aqui. Então, agora, para a sexta carreira, nós vamos fazer assim, ó. 2 pontos altos dentro do espaço, então eu vou começar com um ponto baixo, uma correntinha, que correspondem ao ponto alto, e mais um ponto alto aqui dentro. E agora, um ponto alto sobre o ponto alto aqui de base. 2 dentro do espaço. E mais um aqui sobre o ponto alto. 2 dentro do espaço. E mais um aqui sobre o ponto alto. Por isso que eu digo que não teria problema ele ficar um pouco apertadinho aqui, ó, porque depois a gente vai botar bastante ponto e aí ele vai ajeitar. E assim você vai repetir até o final. 2 pontos dentro do espaço e um ponto alto
sobre o ponto alto de base. Agora, para finalizar a carreira, eu fiz os 2 pontos dentro do espaço e eu vou fazer um ponto sobre o ponto baixíssimo que a gente finalizou a carreira anterior. E fecho a carreira com um ponto baixíssimo na correntinha. Então, aqui eu tenho a minha 6ª carreira. Agora, para a 7ª carreira, nós vamos fazer assim, ó. Um ponto baixo e uma correntinha no próximo ponto, para substituir um ponto alto. 2 correntinhas de espaço, vou pular um ponto de base e fazer um ponto alto. 2 correntinhas de espaço, pulo um ponto de base e faço um ponto alto. E eu vou seguir essa sequência até o final da carreira. 2 correntinhas de espaço, pulo um ponto de base, mais um ponto alto. E assim vai ficar o meu trabalho. Eu vou repetir essa sequência. Aqui eu tinha uma correntinha de espaço, aqui eu vou ter 2 correntinhas. Agora, aqui, para finalizar, eu vou fazer a correntinha, as 2 novamente. Venho na correntinha que eu subi aqui depois do ponto baixo. E fecho a carreira. Ó, percebam que ficou bem retinho, porque aqui eu não coloquei muitas correntinhas, assim ele fica reto e não fica abaloado. Agora, para a 8ª carreira, nós vamos fazer a mesma coisa que a gente fez aqui na 6ª. Faz um ponto baixo e uma correntinha para substituir um ponto alto, mais um ponto alto aqui dentro e um ponto alto aqui sobre o ponto alto da carreira anterior. Dentro dos espaços, 2 pontos altos e um ponto alto sobre o ponto alto da carreira anterior. E assim, você vai repetir 2 pontos altos dentro do espaço e um ponto alto sobre o ponto alto da carreira anterior. A gente vai repetir a carreira inteira assim. Agora, para finalizar a carreira, eu vou finalizar com ponto baixíssimo aqui na correntinha que a gente fez para iniciar. E assim ficou a nossa 8ª carreira. Percebam que ela tá meio soltinha, porque tem bastante ponto. Na carreira 9, a gente vai fazer ponto sobre ponto. Então, eu começo com um ponto baixo e uma correntinha para substituir um ponto alto. E eu vou fazer ponto alto sobre ponto alto, sem aumentar, sem colocar correntinha e sem fazer mais outro tipo de ponto. Só ponto alto sobre ponto alto. Vou repetir esse processo até o final da carreira. Para finalizar a carreira, a gente faz um ponto baixíssimo na correntinha que a gente fez para iniciar. E aqui está a nossa 9ª carreira pronta. Agora, para a 10ª carreira, a gente vai fazer assim, ó. Um ponto baixo no próximo ponto. Uma correntinha, pula um ponto de espaço e faz mais um ponto baixo. Formou esse buraquinho aqui. Agora, a gente vai fazer 5 correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5. Pula 1, 2, 3, 4 pontos de base e faz um ponto baixo no 5º ponto. Uma correntinha, pula um ponto de espaço, faz um ponto baixo. 5 correntinhas, não precisa deixar nem muito apertado, nem muito frouxo essas correntinhas. Pula 1, 2, 3, 4 pontos de base, faz um ponto baixo no 5º. Ele vai ficar bem retinho assim, ó, é normal, parece até que vai ficar meio apertado, mas é porque depois a gente vem e faz o leque e essa abertura não fica tão grande aqui, ó. Se o seu ponto for muito apertado, eu aconselho colocar 6 correntinhas aqui. E assim a gente vai seguir a sequência. Uma correntinha, pula um ponto de base, faz um ponto baixo. 5 correntinhas. Pula 1, 2, 3, 4 de base e faz um ponto baixo no 5º. Assim a gente vai seguir até o final da carreira. Aqui, para finalizar a carreira, então, nós vamos pular novamente. 1, 2, 3, 4. E aqui o 5º vai ser o nosso ponto baixo, que a gente vai fazer um ponto baixíssimo nesse primeiro ponto baixo que a gente fez. Tem que fechar certinho a quantidade de pontos, tá? Se não fechar é porque tem alguma coisa de errado. Agora, para a última carreira, a gente vai fazer o seguinte. Onde tem esses espaços menores, a gente vai fazer um ponto baixo. E aqui onde tem esses espaços maiores, nós vamos fazer 8 pontos altos.
Se por um acaso o seu ponto for apertado, eu aconselho colocar 9 ou 10 pontos altos, para ficar a argolinha aqui bem preenchidinha. 3, 4, 5, 6, 7, 8. No espacinho menor, um ponto baixo. No espacinho maior, 8 pontos altos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No espacinho menor, um ponto baixo. E assim eu vou seguindo até o final da carreira. Onde tem os espaços maiores são 8 pontos altos e onde tem o espacinho menor aqui é um ponto baixo. Para finalizar essa última carreira, eu não vou fazer um ponto baixíssimo aqui, eu vou fazer o arremate perfeito, que já tem vídeo aqui no canal ensinando, mas vou mostrar aqui para vocês também. Vou deixar aqui em cima o vídeo para vocês verem como que eu faço bem certinho. Lá tem bem detalhado, mas basicamente é assim. A gente pega o último ponto que a gente fez, corta a linha e puxa, insere na agulha de tapeçaria, pula o primeiro ponto que a gente faz e vai para o segundo, que no caso aqui é o primeiro ponto alto, leva a agulha para trás, volta, insere aqui dentro do fio, onde o fio estava saindo, dentro do ponto aqui, leva para trás. E puxa. Isso vai fazer com que substitua esse ponto aqui de baixo. Aqui, a gente vai dar um nozinho de costureiro, nozinho mesmo. E vai inserir o fio por dentro dos pontos altos. Esse daqui pode deixar aqui, porque depois a gente cola esse e esse. Agora, a gente vai pro detalhe do dourado. Eu tô usando o Encanto Slim e eu vou usar uma agulha mais fina. Se você quiser usar a mesma agulha que você estava utilizando, você pode utilizar, porque vai depender do fio que você vai utilizar aqui. Tem gente que usa o Encanto normal, que é um pouquinho mais grosso. Eu tô utilizando o Encanto Slim, tem gente que pode utilizar outro fio. Tudo vai corresponder, você vai utilizar a agulha de acordo com o fio que você escolheu ou de acordo com o ponto que você quer. Se você utilizar uma agulha maior, o ponto vai ficar mais frouxinho. No meu caso, eu quero que ele fique bem certinho. Então, eu deixo um pedaço de fio aqui, ó. Venho aqui nessa terceira alça aqui atrás, não na alça da frente nem na de trás, nessa terceira aqui, ó. Em qualquer ponto, não importa, eu vou inserir a agulha, trago pra frente e faço uma correntinha. Esse daqui a gente finaliza depois, tá? Faço mais uma correntinha e agora eu vou seguir por essas alças aqui de trás, fazendo um ponto baixíssimo e uma correntinha. Um ponto baixíssimo e uma correntinha. Um ponto baixíssimo e uma correntinha. E assim eu vou seguindo até o final do meu trabalho. Ponto por ponto. Quando chegar aqui, ó, na encruzilhadinha, a gente faz normal, um ponto baixíssimo, uma correntinha, e aqui também um ponto baixíssimo e uma correntinha. E assim, a gente vai seguindo até o final do nosso trabalho. Esse processo aqui é um pouquinho mais demorado, mas cuidem para não puxar muito, para deixar assim mais soltinho, porque se você puxar muito, ele quase nem aparece aqui, ó. E aí, depois a gente joga pra frente e fica um detalhe aqui atrás. Se você quiser, você pode fazer nas alças da frente também bem tranquilo. Finalizei aqui a carreira, eu fiz a correntinha. Agora, eu vou cortar, deixando um pedaço para eu poder fazer o arremate. Puxo. Venho com a agulha de tapeçaria. Insiro aqui, ó, nas duas alcinhas daquela primeira correntinha que a gente fez, levo pra trás. Volto e insiro aqui onde o fio tá saindo da última correntinha que a gente fez. Ajusto aqui também. E agora aqui a gente vai fazer assim, ó. Venho com a cola de silicone. Dou um pinguinho de cola aqui já no começo,
Vou dar 2 nós e cuidar para que o nó fique bem certinho em cima da cola. 1, 2, ó. Percebam que o nó ficou bem certinho em cima da cola. Agora, eu venho com a agulha. E vou esconder esse fio. Eu posso esconder por aqui, ó. Ou aqui por dentro dos pontos altos na parte de trás. Como tem bastante ponto alto, não vai aparecer na parte da frente. Então, eu venho, escondo uma parte primeiro. Depois eu venho com outro fio. Escondo também. Dou mais um pinguinho de cola aqui. Pra fixar bem. Corto aqui. Eu vou dar uma dica pra vocês. Caso vocês tenham um isqueiro, vocês podem vir aqui, ó, e passar o isqueiro na pontinha desse fio encanto. Por quê? O fio encanto, ele é tubular, então assim a gente consegue fechar bem e não tem problema. Não aparece nada na parte da frente, ó. E aqui, depois que lavar ou alguma coisa do tipo, sai e não tem problema. E aqui, aonde tinha esses fios que são da base, a gente também vem com a cola. Puxa. Bota um pinguinho de cola. Eu gosto de usar a cola de silicone porque ela não deixa duro, ela não transfere para o outro lado e protege ainda mais o acabamento que a gente fez. E o nosso suplá está pronto. É isso, espero que tenham gostado e até o próximo vídeo!